Olá pessoal, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento em Dependência Química. Eu sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e hoje nós vamos falar sobre critérios de diagnóstico. Como fazer um diagnóstico correto em dependência química. Aqui no Brasil e em boa parte do mundo, para se diagnosticar uma doença, usa-se a classificação internacional de doença na sua 10ª versão, conhecida como CID-10. Geralmente médicos, mas não somente eles, psicólogos e outros profissionais de área de saúde, às vezes têm a necessidade de realizar um documento e colocar esse código. Ele é usado em todo o SUS, é usado no INSS, é usado no Ministério do Trabalho e é usado na Justiça e é usado nas empresas. E foi formulado pela Organização Mundial de Saúde. E nesse código está relacionada a dependência química como uma doença e uma doença de ordem mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença crônica, incurável, progressiva e de determinação fatal. Nós entendemos, ou seja, ou melhor dizendo, a Organização Mundial de Saúde e os profissionais de saúde em geral entendem que doença é tudo aquilo que não é voluntário, tudo aquilo que não é intencional, que traz para o ser humano, traz para o indivíduo, traz para a pessoa uma debilidade, traz um sofrimento, traz uma dor, traz um desconforto, traz uma alteração no seu organismo, que modifica as suas funções naturais e as suas funções normais. Às vezes carecendo de um tratamento, de uma terapêutica e de cuidados especiais. A doença mental é aquela que traz um sofrimento, a dor, um desconforto, que altera o comportamento, que impede o indivíduo de organizar pensamentos, sentimentos e conduta. Então a pessoa acaba apresentando um comportamento diferente daquilo que se convencionou chamar normalidade. É claro que isso tudo é muito discutível e a gente não está aqui para filosofar, apenas para entender que a dependência química é classificada como uma doença de ordem mental. Há toda uma parte onde se coloca o código dessa doença e os profissionais de saúde ou outros profissionais que queiram trabalhar com dependência química precisam entender um pouco desse rol de sintomas, de sinais, de situações que podem caracterizar um dependente químico. Então, a doença incurável é uma doença incurável porque ela não vai acabar. Uma pessoa, uma vez dependente, ela vai ser dependente para sempre. Eu sei que essa fala, ela choca algumas pessoas, ela traz algum desconforto, inclusive para os próprios dependentes. Nós falávamos isso na última aula, e que o reconhecimento dessa debilidade, o reconhecimento dessa fragilidade ou dessa vulnerabilidade é o primeiro passo para poder manter a sobriedade. O fato de não ter cura não quer dizer que não tenha tratamento. Existem outras doenças que a gente entende mais fácil, aceita, sem muitas complicações. A hipertensão, por exemplo. A hipertensão tem várias causas e, uma vez hipertenso para sempre. Não quer dizer que a pessoa tenha que apresentar sintomas de pressão elevada, de pressão alta. Fazendo o devido tratamento, tomando os devidos cuidados, vai ficar com uma pressão melhor às vezes, de quem não é hipertenso. Mas, uma vez que sai daquele programa, deixa de respeitar exercício, caminhada e às vezes medicação, nem sempre, mas às vezes medicação, a questão emocional que precisa também estar sendo resolvida, porque os problemas emocionais, os estresses também
provoca a elevação da pressão arterial. Então a pressão arterial ou a hipertensão é uma doença incurável, mas tem tratamento e a pessoa pode viver bem não apresentando nenhum sintoma se tratar dos fatores que a desencadeiam. Assim é a dependência química. É uma doença incurável, mas a pessoa pode viver a vida toda sem apresentar os seus sintomas se manter em constante tratamento ou em manutenção do seu tratamento. E ver uma coisa? Você imagine uma pessoa que já foi alcoólico e viveu uma boa parte da sua vida dependendo de álcool, entrou no tratamento, começou esse tratamento pelas vias espirituais ou pelas vias médicas, enfim, mas ele encontrou ali o seu caminho, faz a sua manutenção em terapia, uma comunhão com um ser superior, ou faz a NA ou a ele faz um grupo de ajuda, e ele diz um dia, eu não tenho mais sintomas, eu vou tomar um copinho de cerveja, já estou curado. Ele pode fazer isso? Poder até pode, mas não deve. Porque se ele tomar um copinho de cerveja, ele abre uma porta que já estava fechada há muito tempo. Uma pessoa que nunca desenvolveu a dependência química, talvez possa beber um copinho de cerveja, bebe a vida toda um vinho de vez em quando, no Natal, no Ano Novo, uma champanhe. O alcoolista ele vai ter que tomar cuidado com ele por toda a sua vida. Uma vez alcoolista, ou melhor, alcoólico, uma vez alcoólico, alcoólico para sempre. E assim com todas as outras substâncias. Ela é progressiva porque se não for cuidada, se a pessoa não entrar em tratamento, a tendência é piorar. E a gente costuma dizer, inclusive, para quem trabalha com pessoas que estão bem comprometidas, que é a doença do ainda. Se ainda não adoeceu, vai adoecer, se ainda não roubou, vai roubar, se ainda não matou, vai matar. Enfim, é claro que é um exagero, nem todo mundo chega a fazer todas essas coisas, mas a tendência é sempre se agravar, vai se rompendo freios. A pessoa tinha vergonha de fazer uma determinada coisa, daqui a pouco ela perde aquela vergonha, e aquilo que ela achava que nunca faria, daqui a pouco ela está fazendo, porque ela vai degradando, ela vai desmoralizando, ela vai matando a pessoa aos poucos. É crônica, curável, crônica porque permanece por toda a vida, e ela é progressiva e, se claro, se não tratar, a tendência é morrer de um jeito ou de outro. Mas enfim, como se faz o diagnóstico então? Como é caracterizado? Segundo a CID-10, tem aí cerca de 7 situações, 7 sintomas. Vocês têm um texto que eu passei para vocês, a nossa apostila, estão aí elencados os itens que a Organização Mundial de Saúde coloca através da CID-10. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que a CID-10 não fala em droga, fala em substância psicoativa ou simplesmente substância. Alguns meios, nós até aqui temos falado sobre droga, mas alguns meios ainda são poucos. Esse termo já não é mais utilizado, se fala substância. Substância é um resumo de substância psicoativa, ou seja, aquela substância que causa uma alteração no cérebro, no sistema nervoso, no comportamento e na consciência da pessoa. É como disse uma amiga minha, muda-se o nome e os problemas continuam os mesmos. Então não se preocupe muito, é só importante saber esses termos quando estivermos falando com pessoas de um nível profissional, de um nível técnico, a gente poder utilizar, mas no dia a dia a gente pode ficar mais tranquilo e continuar usando o termo drogas. Então a OMS e a CID elenca algumas situações que vocês vão ler aí. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar através da nossa sala de aula virtual. E aí uma dúvida de um pode ser a dúvida de outro também. E a gente sana a dúvida de um e aproveita e passa o conhecimento para outros.
A CID-10, ela diz que menos de 3 ou até 3 desses itens não é dependência, é uso nocivo ou uso abusivo. Então a CID-10 ela faz uma diferença. Se há 3 itens preenchidos, são 7, aí mais ou menos 7, se a pessoa tem 3 desses comportamentos ou 3 dessas características, ela tem o uso abusivo ou o uso nocivo, ainda não é dependência. A partir de 4, se 4 itens são preenchidos, segundo a CID-10, aí sim nós temos o diagnóstico de dependência. Existe um outro documento, um documento formulado pela Associação Americana de Psiquiatria. Esse documento é conhecido como DSM, ele está atualmente na sua 5ª versão, DSM-5. É um documento utilizado mais por psiquiatras, principalmente em ambientes de universidade, de pesquisa, mas com o tempo esse documento tende a influenciar outras áreas e outros documentos, como a CID, e talvez na sua próxima versão até seja modificado. O DSM, que significa um Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtorno Mental, isso tudo está na apostila também. O DSM ele não fala em dependência química, esse termo também deixa de existir, e ele usa o termo transtorno de uso de substância. Provavelmente esse vai ser o termo daqui mais alguns anos mais usado, transtorno de uso de substância. Como nós já dissemos, muda-se o nome, continua o mesmo problema. A CID-10, ela tem aí mais ou menos 11 itens que está na sua apostila, você vai poder ler com calma. Qualquer dúvida me pergunta, a gente então retorna para vocês na nossa sala de aula virtual. E assim, a DSM não faz diferença, em categorias abusiva e transtorno. Tudo é transtorno, o que vai diferenciar é se é grave ou menos grave. Então é leve, moderado e grave. É leve quando 2 ou 3 itens são preenchidos. É moderado quando até 5 itens são preenchidos. Passou de 6 em diante, dos 11, é transtorno grave. Vocês vão perceber aí na apostila que eu faço um resumo. Eu junto tudo, simplifico e acrescento mais algumas coisas da nossa experiência, da nossa vivência. E a gente faz aí 7 itens, eu errei aí na digitação e botei 8, mas é 7. E esses 7 itens nós vamos estar falando agora. O primeiro é a tolerância. O que é a tolerância? Tolerância é quando a mesma quantidade de substância não provoca mais os mesmos efeitos. Então a pessoa começa usando uma determinada quantidade X e essa quantidade X provoca determinados efeitos prazerosos, agradáveis, de bem-estar, de satisfação, de prazer. E com o tempo o corpo dele vai se adaptando àquela realidade X e aquela quantidade X, e aquela quantidade X já não provoca mais os mesmos efeitos. Aí o que acontece? Ele precisa aumentar a dose. Nem toda substância provoca tolerância, nem todo indivíduo desenvolve tolerância. Mas alguns sim, é o primeiro item então. A observar se o indivíduo, quando a gente faz a anamnese, nós vamos ainda estar estudando, faz a entrevista, uma das coisas que a gente precisa avaliar é isso, se o indivíduo na sua história de consumo, na sua história de uso, se ele tem a tolerância, a quantidade inicial, e se essa quantidade vem aumentando ao longo da evolução da doença. Tolerância é o primeiro item. Segundo item, abstinência. O corpo do sujeito que usa é alterado com o uso da substância. O cérebro
é alterado. Nós vamos estudar isso no próximo módulo, sobre o processo neurobiológico. Então há uma mudança no funcionamento dos circuitos do cérebro, o organismo da pessoa, a forma de trabalhar, o seu metabolismo. Metabolismo é como nós trocamos energia com o meio, como nós funcionamos. O coração batendo, a respiração, a pressão arterial, o processo digestório. Então todo esse funcionamento, o sono, todo esse funcionamento chama-se metabolismo. Com o uso de substância, esse metabolismo é alterado e o corpo vai se adaptando. O sistema nervoso central e todo o organismo se adapta na presença da substância. Quando a substância é retirada, o corpo ele tem falta daquela substância. Ele começa a ter prejuízo, a ter déficit de funcionamento. A pessoa entra em sofrimento. Aí, na apostila, eu relacionei para vocês os sintomas mais prováveis, mais comuns na abstinência ou na síndrome de abstinência. Nem todo, mais uma vez, nem todo consumidor de substância que desenvolveu o transtorno, desenvolveu a dependência, nem todos eles têm a abstinência, e às vezes a abstinência é muito leve. Aliás, se nós fôssemos voltar a discutir o termo dependência química, diríamos que talvez para esse grupo que desenvolve a abstinência, o termo é muito mais apropriado. Veja bem o fumante, ele fuma todo dia, uma carteira de cigarro por dia, hipoteticamente. É claro que há pessoas que fumam mais, há pessoas que fumam menos. Então ele passa, o seu organismo passa a funcionar com a presença da nicotina. Toda vez que ele fuma um cigarro, os seus circuitos cerebrais, suas sinapses nervosas encharcadas de dopamina, o seu núcleo accumbens, nós vamos explicar tudo isso no próximo módulo. É estimulado com dopamina e ele tem aquela descarga de prazer. Mas aquela descarga é momentânea. E ele fica durante um tempo, o seu corpo, o sangue detecta e leva para o cérebro a informação que há nicotina no sangue. Na medida que os níveis de nicotina vai caindo, vai mexendo com o funcionamento do corpo. Não é só o cérebro, mas todo o corpo começa a ser alterado o seu funcionamento. E aí há um sinal, um estímulo nervoso qualquer que chega ao cérebro avisando que os níveis de nicotina estão caindo, que ele precisa repor aquele nível de nicotina. Então é a clássica, esse seria o clássico dependente químico. Mas a dependência química em geral é muito mais complexa do que isso, porque há pessoas que não desenvolvem a abstinência. Terceiro item que nós botamos aí são esforços mal sucedidos e fracassos. Isso significa que a pessoa ela faz planos de usar de forma moderada. Eu conheço histórias de um indivíduo que sai de manhã para comprar o pão, beija a esposa e diz: só vou ali comprar o pão. E no caminho ele tem a ideia de ir um pouquinho mais adiante, na esquina, e pegar um pozinho de 10 e dar só um tequinho e voltar para casa, porque tem um dia planejado para poder curtir com a família. Mas aí ele usa aquele pozinho de 10, que era o planejamento dele. E quando ele vê, ele está usando mais um, a mulher daqui a pouco está procurando ele passa o dia fora. E quando volta sem dinheiro, volta chorando, volta arrependido, volta em depressão, volta sofrendo. Porque ele tinha um plano, mas esse plano é mal sucedido, ele fracassa no seu propósito, na sua intenção de usar de forma recreativa. Ele fracassa na sua intenção de usar pequenas quantidades, ele não tem controle sobre isso. Mais uma vez, isso não é todos os dependentes químicos que têm essa característica, por isso que a gente colocou 7 para vocês aí. E eu costumo dizer que pelo menos 4 um dependente químico vai preencher. Pode ser que ele preencha os 7, pode ser que ele preencha 6, 5, no mínimo 4. Muitos deles vão apresentar essa característica.
planejam determinada quantidade e estão sempre extrapolando, estão sempre indo além, não só na quantidade, mas no tempo. Às vezes ficam muito tempo envolvidos em situações de uso e de consumo. O quarto lugar, nós colocamos fissura. E a fissura é diferente de abstinência. Abstinência é o sofrimento do corpo. Abstinência é o corpo sofrendo por falta daquela substância. Fissura é o desejo, é a busca pelo prazer, é a busca pela sensação prazerosa. Enquanto a abstinência fala de sofrimento que o corpo quer evitar, a fissura fala de um desejo que o corpo quer buscar. Fala de uma fantasia, fala de um alívio de qualquer outro problema, de qualquer outro sintoma. Muito comum, o gatilho da fissura, como a gente chama, é muito comum, não é só isso, o gatilho pode disparar por muitas situações, mas é muito comum diante de frustração. O indivíduo se vê numa situação de descontentamento, de angústia, de desprazer, vai receber um pagamento, chega lá no boca do caixa, o boca do caixa diz para ele que o pagamento não saiu, só vai sair no dia seguinte. Ele já sai dali transtornado e dispara o gatilho e o desejo de usar. Então ele começa a só pensar em satisfazer, em dar prazer para si mesmo através da substância. É muito comum em situações de estresse, o estresse já é cientificamente provado por vários estudos que é um tremendo gatilho para uso de substância. Os mecanismos, a circuitaria do cérebro que se disparam diante do estresse leva a pessoa logo a pensar se ela já teve experiência com substância, logo a pensar em aliviar o seu estresse através de substância e, paradoxalmente, ou seja, de forma até contraditória, às vezes situações de felicidade. Com pequenas descargas de dopamina em situações prazerosas, parece que o cérebro, por associação, quer mais dopamina, então dispara o gatilho do desejo e da fissura. Então a fissura é um forte desejo. Quando a gente fala de situações prazerosas, a gente lembra do dia a dia que as pessoas que bebem porque estão tristes, bebem porque estão felizes, bebem porque é sol, bebem porque é chuva, há sempre um motivo para beber. Então a fissura é um componente da dependência química e a maioria, ou quase todo dependente químico, em algum momento da sua história vai ter fissura. Sexto lugar, nós colocamos aqui, ou melhor, quinto lugar, nós colocamos perdas e danos. A pessoa vai ter perda em alguma área da vida dela. Vai ter perdas físicas, da saúde, inevitável que ela vai ficar comprometida. Ela vai ter perdas sociais, dependendo da substância. Vai ter perdas financeiras. Dependendo da situação, ela vai ter problema de justiça, problema jurídico. Se ela for uma pessoa que tem uma fé num poder superior, fé em Deus, a sua relação também com o ser espiritual fica comprometida, a família fica comprometida, enfim. Dependendo da substância, um cigarro, por exemplo, uma pessoa que fuma dificilmente vai ter tantos problemas, mas com certeza vai ter problema na saúde. A gente sabe hoje que o cigarro é uma das piores substâncias para causar câncer. 90% das pessoas que têm câncer de boca, pulmão e esôfago são de pessoas que fumam ou fumavam. Em geral, a pessoa trabalha, compra seu cigarro, fuma distante dos outros, prejudica a própria saúde. Mas há fumantes que não conseguem o dinheiro, não conseguem o recurso para trabalhar e comprar o seu próprio cigarro, estão desempregados, deixam de comprar o leite do filho para fumar. Então, não é tão simples assim. Às vezes, o mesmo cigarro causa outros danos à pessoa, além do dano físico. Dano moral, dano à estima, enfim, o uso de substância vai causar algum dano. Sexto lugar, nós colocamos visão de túnel. O que é isso?
pessoa no começo, ela usa a substância para poder, de repente, se relacionar, para rir, para estar em grupo, para ser aceita, para estar na turma. Nem sempre, obviamente. Às vezes o caminho é outro e a gente está aqui para poder entender isso e conversar sobre isso. Às vezes a pessoa tem depressão, tem solidão, tem angústia e também pode usar por esses motivos, a gente vai falar isso mais adiante. Mas uma boa parte das pessoas querem socializar. Geralmente, não é todos, mas geralmente as pessoas gostam de beber em botequim, em barraca, onde há companhia, onde há conversa, onde há riso. Há pessoas que usam para perder a timidez, enfim. Então, no começo, a pessoa, às vezes, usa até para poder potencializar essas situações prazerosas. Mas com o tempo, aquilo passa a dominar a vida da pessoa, a pessoa passa a desejar mais aquilo, mais aquela substância. Com o tempo ela começa a ter problemas financeiros, problemas de saúde, problemas com o seu tempo, porque gasta-se muito tempo para obter a substância ou para resolver os problemas que a substância causa. Então vai ficando de lado a família, vai ficando de lado os amigos, ele já não tem mais tempo daquele futebol com os amigos para ir na praia, vai ficando de lado a reunião da igreja, vai ficando de lado o seu trabalho. Então visão de túnel significa que a visão vai estreitando e ele passa a viver uma relação quase que exclusiva com a substância. É claro, nem todo mundo desenvolve essa visão de túnel. Como a gente disse para vocês, são aqui 7 itens, e às vezes a pessoa pode escapar dessa visão de túnel, mas isso é muito comum. Onde a droga vai ocupando, ou a substância vai ocupando espaço na vida da pessoa e as outras coisas vão ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto e último plano. Finalmente, para fechar aqui o nosso 7 itens, negação. A negação, inclusive, é algo que a gente vai estudar bastante quando falarmos de codependência, negação da família. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da negação do usuário, do consumidor, do dependente. Uma negação óbvia que vocês devem saber é aquela negação da própria doença. Quando eu quiser eu paro. Quando eu botar na cabeça eu deixo isso. Ele só vai descobrir que não consegue parar, não assim, do jeito que ele achava. Quando ele quiser, pode parar. Mas é preciso um preço, um custo, que é submeter-se a um tratamento. Então, mas ele às vezes se engana, que não tem doença e quando quiser ele para. Isso é negação. Uma outra negação é com relação às consequências. A pessoa usa e brinca com o perigo, acha graça e sente prazer nisso também, outra coisa que nós vamos falar com o tempo. O prazer daquilo que é arriscado, o prazer do perigo, o prazer de olhar para o abismo. E às vezes a pessoa usa, não conheço o vovozinho lá que usa cocaína com 90 anos e está bem. Então pega uma exceção da regra, não conhece às vezes nem a vida da pessoa, mas vai usando como se nada fosse acontecer. A gente diz que 90% das pessoas que tem câncer de garganta, boca e esôfago é fumante, mas a pessoa fuma e acredita que não vai acontecer. O próprio fabricante coloca ali, cuidado, substância tóxica, mais de 4.700 substâncias tóxicas, e bota a figura de gente morta, de rato morto, de gente com perna cortada. Mas a pessoa dá um jeito de não olhar aquilo, olha, mas não vê, não enxerga, é negação. Agora, existe uma negação que é a pessoa que já reconhece que é dependente, já reconhece que tem consequências, já sofreu consequências, mas quando bate a abstinência ele fica cego. E alguma coisa no cérebro dele faz com que ele não enxergue as consequências, ele só vê o prazer. É uma negação temporária, a gente vai poder também conversar um pouco disso mais adiante. Então, o que eu quero de vocês é que vocês, nesses 7 itens, vocês consigam entender. Não tem importância de se são 7, se são 4, se são 3, a gente não está preocupado com o número, a gravidade aqui não está na quantidade de itens, mas está
nas características do indivíduo e de como ele faz uso, de como isso é prejudicial para ele. Um fumante, por exemplo, que tem, de repente, um empresário, trabalha, produz, tem contato com a família, né? Ele não perdeu, não tem visão de túnel porque ele continua passeando, ele continua brincando, ele continua fazendo as coisas, ele paga suas contas, enfim. Obviamente que ele tem, se é fumante, ele tem dependência, ele tem abstinência, ele não tem necessariamente tolerância, porque de repente ele mantém uma quantidade, um maço por dia, hipoteticamente, ele fuma um maço por dia, e ele não tem abstinência, aquele maço durante vários anos é só aquele maço, a quantidade não vem aumentando. Mas se tira o cigarro, ele entra em sofrimento, ele entra em abstinência. E com certeza ele terá problema de saúde, ele pode, de repente, ter essas duas características apenas, a abstinência e de repente está apresentando um câncer de pulmão e não consegue parar. Pergunto a você, é ou não é uma dependência de ordem grave? Gravíssima. Tem câncer de pulmão e não consegue parar de fumar. Aliás, eu poderia acrescentar a esse item com vocês, que eu não coloquei aí, é isso. Um oitavo item seria esse. A pessoa continua a usar mesmo diante das perdas. Nós falamos de perdas, né? E agora acrescentando isso, a pessoa continua a usar mesmo diante da perda. Eu diria que é uma dependência gravíssima. Bom, eu acho que por hoje a gente falou o necessário, tem aí a apostila. Nós, em breve, essas aulas estão sendo ainda divulgadas livremente, tanto no YouTube quanto no Facebook, mas brevemente a gente vai começar a apenas liberar para quem tem o nosso link. E se você, por acaso, está tendo acesso a essa aula e ainda quiser fazer a sua inscrição, ainda há tempo. E eu quero deixar uma pergunta para que todos que fazem parte do curso respondam. Eu preciso que vocês respondam, que vocês me deem um feedback. E sejam honestos, por favor. A gente está aqui para conversar. Eu não sou dono da verdade, ninguém é o dono da verdade. Todos nós podemos contribuir de alguma forma. E vamos conversar, dependendo da sua resposta. Para você, dependência química é uma doença incurável? Aguarde aí sua resposta na sala de aula virtual. Dependência química é uma doença incurável? Obrigado e até a próxima.